Seguimos com o módulo 2, onde estamos tratando sobre as instruções gerais para a construção de citações de referência. E nesse vídeo conversaremos sobre os casos especiais que envolvem as citações de referência. Um sumário rápido a respeito do que será tratado nesse vídeo, como já dito, são os casos especiais que envolvem citação de volume e página, coincidência de sobrenomes, vários trabalhos de um mesmo autor e são citados de forma conjunta, trabalhos escritos por mais de 3 autores, vários documentos de vários autores, documentos sem data, autoria institucional com nome geográfico, entidade coletiva com sigla, normas técnicas, documentos sem autoria, supressão de parte da citação literal, interpolações, acréscimos ou comentários feitos à citação, ênfase ou destaque, também na citação, tradução e grifo de palavras, textos em língua estrangeira, informação oral, trabalhos não publicados ou em pré-publicação, erros gráficos ou de outra natureza e as informações que são extraídas da internet. O primeiro caso especial a ser tratado diz respeito à citação de volume e página. Foi algo que já vimos também no vídeo anterior, principalmente com relação à página. Então, nas citações indiretas, lembrando que citações indiretas não são aquelas que reproduzem fidedignamente o texto extraído da fonte, escrito por um outro autor, são aquelas que são realizadas por meio de paráfrase, é facultativa a indicação da página citada. Não há necessidade, não há obrigatoriedade de mencionar a página citada para citações indiretas, bem como o volume da obra, quando ela compõe uma coleção. Caso necessário, e caso seja da sua escolha, mencionar é possível, e aí se a obra, porventura, integra um volume, é dessa maneira que se faz conforme aqui visualizamos. Segundo Miranda, o ano, o volume e a página. Lembrando que esses dois dados, para citações indiretas, não há obrigatoriedade. O próximo caso diz respeito à coincidência de nomes. Quando houver coincidências de sobrenome de autores, lembrando que a entrada e a forma de citação realizada por meio do que conhecemos do padrão estabelecidos de autor-data sempre ocorre pelo sobrenome. Então, quando houver coincidência de sobrenome de autores, acrescentar iniciais de seus pronomes. Para que isso aconteça, deve constar o mesmo sobrenome e o mesmo ano de publicação. Porque se é um sobrenome e o ano de publicação é diferente, aí a gente consegue diferenciar e entender qual é a que citação, a qual autor essa citação faz jus, menciona. No caso aqui que nós estamos observando no exemplo, é o mesmo sobrenome do autor e o mesmo ano também de publicação da obra. Então, para que possa se especificar a identificação da onde aquela citação corresponde, a que obra, é possível acrescentar a inicial do prenome do autor. Se ainda assim persistir a coincidência, acrescentam-se os prenomes por extenso, que é o caso aqui. Para que isso possa acontecer, precisamos então de sobrenomes iguais, de anos de publicação iguais e de prenomes iguais. Então, o primeiro caractere do prenome. Então, o que se faz? Transcreve-se, por extenso, o prenome do autor. No caso aqui, José e João. Aí sim é possível identificar qual a obra que faz menção a José e qual a obra que faz menção a João. Vários trabalhos de um mesmo autor. Como se faz? Se forem escritos em datas diferentes, um autor escreveu vários trabalhos, você está mencionando, fazendo uma retrospectiva histórica dos vários trabalhos publicados por um autor. Então, postulando que seja uma citação indireta, você vai mencionar o nome do autor, e aí os anos 1977, 82 e 1985, de onde foram extraídas as ideias que você vai apresentar. Se forem citados vários trabalhos com a mesma data, se o autor teve a produção sobre uma temática e elas foram
publicadas no mesmo ano, e você vai fazer menção a todas elas, então é possível fazer a identificação da seguinte maneira, acrescentando um caractere, e aí vai em ordem alfabética, junto ao ano de publicação. Então, Gomes, 1996A, Gomes, 1996B, Gomes, 1996C. Lembrando que essa identificação também deve constar lá na entrada de referência, essa forma de especificação de identificação a que se refere a obra, a que se refere ao autor e à obra. Próximo caso, trabalho escrito por mais autores. Também nós vimos já em vídeo anterior que quando o trabalho é escrito até por 3 autores, menciona-se os 3 autores. Agora, quando é por mais de 3 autores, aplica-se a expressão latina etial, que significa etiale. Etiale é a abreviação de etiale, que significa e outros. Então, citar o primeiro, segundo de etial, e a data, ou indicá-los na ordem que aparece na referência. Atenção, porque padronizou-se no Brasil, em caso de três ou mais autores, quando aplicada a norma 10.520, de simplesmente mencionar o primeiro e depois acrescenta-se a expressão latina etial. No entanto, é possível, a norma diz que é possível você mencionar todos os 3 autores na citação. Aqui nós estamos tratando de citação, mas só quando é considerado imprescindível, conforme nós observamos aqui no Atenção. A opção de citar no texto todos os autores só deve ser feita quando considerada imprescindível, para identificar, para dar crédito a todos aqueles autores. É mais comum, então, utilizar o sobrenome do primeiro autor, depois a expressão latina etial. Então, nós temos exemplos aqui, tanto no caso do etial, como no caso da menção de todos os autores. Lembrando aqui que, como esse foi um exemplo retirado de um artigo que foi publicado anteriormente à publicação da NBR 6023, essa expressão latina que não está em itálico. Hoje a norma diz que as expressões latinas para referência devem estar em itálico, e nós reproduzimos também, por a consequência, as expressões latinas também no texto, destacando-as em itálico também, para mostrar que é uma expressão que não compõe a nossa língua nacional. Bom, próximo caso, vários documentos de vários autores. Indicá-los em ordem alfabética, seguido de suas respectivas datas. Então, são documentos diferentes, escritos por vários autores, que aqui, nesse trecho exemplificado, foi construída uma paráfrase, trazendo a ideia desses autores que publicaram em documentos diferentes. Então, aqui a gente tem um documento publicado por Xi et al. Em 2015, e outro publicado por esse grupo de autores aqui, Jiménez, Toledo, Terrada Artiga e Manhana Rodrigues. Como que nós fazemos a ordem, damos prioridade à ordem de inclusão desses autores entre parênteses? Lembrando que, de acordo com a norma, isso deve ser indicado, os autores em ordem alfabética, com o objetivo de facilitar a recuperação desses autores nas entradas de referência, na seção de referência, a última parte lá do trabalho acadêmico. Então, conforme aqui visualizado, Xi et al., Jiménez Toledo, Terrada Artiga e Manhana Rodrigues, embora os anos sejam diferentes. Se não considerássemos a questão alfabética, possivelmente o trabalho publicado em 2012 viria à frente do trabalho publicado em 2015. Mas, de acordo com a norma, quem deve constar em primeiro, deve primeiro aparecer aqui como indicação de citação, deve ser aquele que tem a ordem alfabética, o trabalho mais próximo de ordem alfabética. Muito bem. Próximo caso especial diz respeito aos documentos sem data. São referenciados com uma data aproximada, entre colchetes, seguindo a orientação da NBR 6023/2018. Para a citação desse documento no texto, será necessário acrescentar também os parênteses. Então, ainda que nós vamos ver isso no módulo 3, a NBR 6023, ela diz que, em caso algum, um documento deve aparecer sem data. Mesmo que nele não haja uma data explícita de publicação, a gente tem que tentar aproximar
aproximar a década, aproximar ao século, aproximar ao ano. Então, são essas considerações que devem ser tratadas. E como é uma informação incluída pelo autor, incluída por você que está elaborando a referência, deve constar entre colchetes. Então, aqui no texto, no caso de uma citação, ainda que na referência esse trabalho a gente imagina que foi publicado em 1977, no texto ele deve aparecer da seguinte maneira: de acordo com Araújo, e aí, conforme nós fazemos mesmo para identificação de ano, nós colocamos entre parênteses, só que além do parênteses aqui nós precisamos também inserir os colchetes, para dizer que é uma informação que não foi extraída originalmente do documento, mas que foi acrescentada por quem está elaborando a citação, a entrada de referência. E como nós não temos certeza do ano que foi publicado o trabalho, aí sim nós colocamos um ano aproximado, a interrogação dizendo que não há certeza. Há talvez alguns indícios de que ele foi publicado em 1977. A norma estabelece a possibilidade de acréscimo de colocar somente a década, de colocar somente o século e como ano também nós estamos enxergando. Para cada caso, há uma apresentação diferenciada. Aqui foi demonstrado somente a aplicação de aproximação por ano de publicação. Por isso que sugerimos sempre que você tenha a norma em mãos e a consulte em caso de dúvidas e de documentos que não apresentam data e que há necessidade de aproximar a data de publicação. Autoria institucional com o nome geográfico. Quando se tratar de documentos de autoria de órgão da administração direta do governo, ministérios, órgãos que têm vinculação direta, cuja referência se inicia pelo nome geográfico do país, estado ou município, deve-se citar o nome geográfico seguido da data do documento. Então, um documento que foi publicado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então, antecedendo ao termo Ministério da Saúde, deve apresentar a demonstração geográfica, a localização geográfica de qual Ministério da Saúde, de onde esse Ministério da Saúde ele está vinculado. Aqui, instituição geográfica, aqui, espaço geográfico. No caso, o Brasil. E aí, o que se menciona como a indicação de autoria? No caso, o Brasil, como nós estamos observando aqui nesse exemplo. Então, além do texto, também foi construída uma paráfrase e no final menciona-se Brasil e o ano de publicação. Poderia também ser estado, poderia ser município, então isso não vale somente para o país. No caso de estado e município, seriam secretarias ou qualquer órgão de governo da administração direta que tenha algum vínculo com o nome geográfico. Para as entidades coletivas conhecidas por sigla, e são muitas, IBGE, OMS, a gente tem muitas entidades que são conhecidas mais por sigla do que propriamente pelo nome descritivo, né, pelo nome por extenso. Como se faz? Bom, nesse caso, deve-se citar o nome por extenso, acompanhado da sigla na primeira citação. E a partir daí, pode-se usar apenas a sigla, usa-se apenas a sigla. O caso muito claro é o caso da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente conhece muitas vezes mais por ABNT do que o nome por extenso. E aí como fazemos? Aqui o exemplo da APA, American Psychological Association, com a publicação da 7ª edição, promoveu tal. Nas citações seguintes, como nós fazemos, não há necessidade mais de mencionar o nome por extenso, apenas a sigla. No entanto, há a necessidade de, na primeira menção, conforme nós estamos visualizando, apresentar como que o nome por extenso ele é inserido como sigla, ele é apresentado como sigla. Então, aqui está a APA. Então, nas citações seguintes, subsequentes da mesma obra, utiliza-se apenas a sigla APA 2019, aqui a APA 2019, ou APA, entre parênteses, 2019. Aqui para citação textual e aqui para citação entre parênteses. Bom, normas técnicas. As citações de normas técnicas devem seguir o formato autor, data e página. Então, de acordo com a NBR 6028, ali o caso a gente já postulando que a gente já tenha citado essa norma ou qualquer uma outra publicada pela ABNT, e aí por isso foi feita a abreviação do autoria, ABNT 2003, página 1. Então, o mesmo esquema, autor, data e página. O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Aqui uma citação direta. Para os documentos sem autoria, é raro,
mas por vezes a gente encontra, em algumas circunstâncias, documentos que não é possível identificar o autor. Então, como se faz com a citação? Ela é feita usando a primeira palavra do título, seguido de reticências e data, conforme estamos visualizando aqui. Conforme a análise contida em Conservacionistas, esse é um trabalho que não foi possível identificar a autoria, então a entrada se dá a menção, né, de citação do trabalho, a identificação de autoria se dá pelo título, e aí seguido de reticências. E depois o ano de publicação. E aí segue o texto. Se a citação estiver toda entre parênteses, a primeira palavra será em letra maiúscula, e após as reticências acrescenta-se a vírgula. Exemplo, entramos no espaço sombrio, e depois a identificação, né, de autoria, como nós não temos a identificação do título, todo em maiúsculo, diferente daqui que só vai a primeira em maiúsculo e as demais em letras minúsculas. Aqui vai todo em letras maiúsculas, reticências, vírgula, o ano de publicação e a página de onde foi extraído o trecho citado. Por fim, há uma observação importante: se o título, como nós estamos visualizando nesse aqui, iniciar por um artigo que pode ser tanto definido como indefinido, este deve ser incluído na indicação da fonte. Não se retira o artigo, mantém-se o artigo aqui, junto à indicação, né, de autoria para recuperação da citação. No caso aqui do documento sem autoria, entrando pelo título da obra. Mantém-se o artigo, conforme é demonstrado aqui, sendo ele indefinido ou definido. Bom, para supressão de partes de citação, como se faz? No meio, no início ou no fim do trecho citado, deve ser acrescido de reticências entre colchetes, conforme que nós estamos visualizando. Então, vamos entender o que é isso. Vamos fazer uma citação, e aí nós não queremos reproduzir a citação integralmente. A gente quer um pedaço dela e depois uma outra parte da citação. Quero suprimir, tirar uma parte que não me interessa, não tem relação com o que eu quero citar. É possível? Sim, desde que entre a parte que eu cito inicialmente e a parte final, aquela que eu quero extrair eu coloco entre colchetes e reticências, dizendo que existe um trecho ali que foi suprimido, dando a ideia. Aqui isso foi realizado no meio de um texto, no meio de uma citação. Mas ela pode também ser no início, conforme nós estamos visualizando aqui nesse outro exemplo, ou mesmo no final, também é possível, sendo sempre necessário acrescentar colchetes e entre os colchetes o sinal de reticências, a identificação de reticências, exatamente para indicar que houve supressão de parte da citação. Bom, interpolações, acréscimos ou comentários. Quando necessário realizar interpolações, acréscimos, comentários, uma vez mais o trecho inserido deve também constar entre colchetes. Então aqui nós temos um trecho que em tese ficaria implícito, mas quem fez citação a esse trecho num trabalho julgou necessário que seria melhor apresentado se acrescentasse a identificação do grupo. Aqueles que leem revistas de fofoca, isso não ficou claro. Então quem fez a citação decidiu colocar aqui quem são aqueles, os adultos. E para isso acrescentou esse trecho entre colchetes. Fez acréscimo, fez a inserção da identificação do grupo entre colchetes, porque assim diz a norma que deve acontecer toda vez que se quer fazer interpolação, acréscimo ou comentários. Lembrando que estamos analisando aqui um trecho que foi citado, conforme estamos visualizando aqui, em um trecho citado. Caso eu queira acrescentar uma ideia minha, uma interpolação, um comentário, isso deve ser realizado entre colchetes, exatamente para denotar que isso aqui é meu e que não compõe a citação em tela, a citação que vai ser inserida num trabalho. ênfase ou destaque. É permitido destacar, enfatizar trechos citados. Para tanto, emprega-se atenção um dos recursos, e não são todos eles. Muitas vezes a gente observa em trabalhos que o sujeito quer enfatizar ou destacar algum trecho, ele grifa, coloca em negrito e itálico ao mesmo tempo. Mas a norma diz que deve-se optar por um dos recursos. Ou se grifa, ou se coloca em negrito ou itálico.
Nesse caso aqui, o autor julgou necessário, achou melhor inserir o trecho em itálico. Então, ele quis dar ênfase aqui a esse termo, que é um termo muito conhecido, ciência da ciência, diferenciando da paráfrase que foi realizada aqui, destacando o trecho que talvez no próximo parágrafo ele vai continuar analisando. Bom, tradução e grifos de palavras. Quando a citação incluir textos traduzidos pelo autor, deve-se incluir, após a chamada da citação, a expressão tradução nossa e entre parênteses. Então, aqui está, vamos analisar aqui, ó. Aqui está a citação que foi realizada. Aqui foi cortada, né? Foi feita acrescentado o colchete e as reticências, porque denota uma supressão de um trecho que foi retirado, acrescentou-se somente aquilo que julgou necessário, a argumentação, só que é um trabalho que foi publicado em inglês, e aí o autor do trabalho julgou necessário que melhor seria apresentar isso em português. E aí ele colocou, após o final do trecho citado, após a identificação de autor, também entre parênteses o termo tradução nossa, conforme prevê a norma. Então, é possível fazer sim a tradução, desde que identificado, e a identificação se dá por meio desse termo tradução nossa. Textos em língua estrangeira, é possível citá-los? Sim, é permitido a citação de trechos em língua estrangeira. Para tanto, há duas possibilidades que a norma estabelece nessas situações. Primeiro, transcrever a citação na língua original, traduzindo-a em nota de rodapé. E aí uma nota explicativa lá na nota de rodapé. Então, o trecho que foi citado em inglês, em francês e espanhol, isso deve ser acrescido uma nota, um expoente ao lado do último termo, e lá na nota de rodapé traduzido para a língua portuguesa. Ou uma outra possibilidade, traduzir diretamente no texto e indicar em nota de rodapé a língua do documento original, que é o caso do exemplo que nós estamos visualizando aqui, ó. Segundo o International Committee of Medical Journal Editors, foi feita a tradução em português. No final, a indicação de autoria, né, a identificação de autoria, de quem foi que publicou, quem escreveu isso, o ano de publicação, e depois dizendo que a tradução foi realizada pelo próprio autor, tradução nossa, e depois aqui como uma nota de rodapé, dizendo que isso foi traduzido da língua original em inglês, ou seja, contemplando exatamente esse segundo tópico aqui existente na norma, traduzir diretamente no texto e indicar em nota de rodapé a língua do documento original, conforme nós visualizamos aqui nesse trecho publicado em uma revista. Com relação à informação oral, informação oral, então, compreende os dados obtidos por meio de informação oral oriundo de palestras, de aulas, de debates, de comunicações e outros. Às vezes se quer fazer menção aí a um trecho que você prestou atenção numa aula, numa palestra, e que não está registrado num documento formal. Então, após o trecho citado, insere-se a expressão informação verbal entre parênteses, seguido dos dados disponíveis em rodapé. Então, o candidato João da Silva comprometeu-se em priorizar a construção de creches, se eleito. Isso aqui foi uma informação verbal, talvez dada numa entrevista, né? E que não foi gravada, não está registrada, você só observou. E aí, em nota de rodapé, informação obtida no debate realizado na Rádio Y. Aqui mencionando a informação, como foi obtida, né? Onde que ela foi registrada e onde ela pode ser obtida. Então, no caso da informação oral, é assim que se representa para uma citação. Trabalhos ainda não publicados ou em pré-publicação. Então, dados obtidos de trabalhos não publicados ou em fase de pré-publicação devem ser citados, registrando as informações disponíveis. No texto, então, foi feita essa citação aqui, uma parte foi suprimida, paper sobre métricas alternativas, resenhas e atribuições de peso. Então, estou mencionando um trabalho aqui, ó, de onde eu tirei uma ideia, e na nota de rodapé eu digo que esse trabalho é de autoria desses autores aqui, em 2020, que está em fase de publicação, que foi submetido, que já foi aceito, que ainda não foi formalmente publicado, ainda não está disponível. Então é dessa forma que se faz ainda para trabalhos que ainda não foram publicados ou estão em fase de pré-publicação.
Nos casos de erros gramaticais ou de outras naturezas, erros gráficos ou de outras naturezas constantes do texto original poderão ser indicados com a expressão latina sic, que significa assim mesmo, entre colchetes e imediatamente após a ocorrência. Então aqui foi reproduzido um exemplo. As exceções, então o erro está aqui no termo exceções, é acrescido o termo sic, dizendo que foi escrito assim mesmo, foi reproduzido, e aí eu estou reproduzindo dessa forma, ele foi escrito, mas eu estou reproduzindo, eu identifiquei que existe um erro, e aí segue, e o trecho foi criado por Silva. Lembrando que por se tratar de expressão em língua estrangeira, latina, sobretudo, isso deve estar em itálico. Como foi anterior à norma, não foi acrescido, então não havia uma previsão de acréscimo de expressões latinas em itálico, com o destaque em itálico. Para terminar, informações extraídas da internet. Igualmente aos documentos citados de outras fontes, a informação extraída da internet deve informar a data de publicação ou, em caso desconhecida, a data de acesso ao documento. Nem sempre a gente consegue apurar, identificar a data de publicação de algo na internet, em blog, uma notícia ou qualquer outra homepage. Então, nesses casos que não há possibilidade de identificar a data em que foi publicado, menciona-se a data de acesso, conforme nós estamos visualizando no exemplo. Assim, após a indicação de autoria ou do título, caso não haja autor, entra-se pelo título, acrescenta-se a expressão acesso em, seguida da data de acesso do documento. Então, o exemplo demonstra sobre a importância dos servidores de preprints, segundo esses autores, e aí nós não temos a data em que foi publicado essa informação, que essa informação está disponível na internet. Então, mencionamos a data de acesso em 25 de novembro de 2020. E aí vem a citação que esses autores realizaram, né? Que fizemos, incluímos no trabalho referente a esses autores. É isso, não estão aqui contemplados todos os casos especiais contidos na norma de citação NBR 10520, por isso, o conteúdo aqui demonstrado não dispensa, mais uma vez informamos isso, a consulta às normas da ABNT. Boa parte dos casos especiais estão aqui contemplados, mas não todos. Então, sugerimos que você tenha sempre acesso à norma, tenha a norma em mãos, possa consultá-la nas bases de dados disponíveis, para que possa esclarecer alguma dúvida não contemplada aqui, ou então tornar mais claro aquilo que foi apresentado aqui, que porventura não tenha sido compreendido de forma absoluta, de forma completa. Aqui concluímos então o módulo 2, as referências e bibliografias consultadas para a elaboração das duas partes que integram o módulo 2 foram essas, com destaque muito sobre a norma NBR 10520, porque é ela que norteia a construção das citações. E as citações são aqueles elementos que fundamentam, né, uma ideia e que nos levam à construção das referências. Só construímos referências porque mencionamos alguma citação no texto. Fica aqui o meu agradecimento, concluímos então, como disse, a parte 2, e os próximos vídeos agora vão contemplar a elaboração de referências com um olhar próprio a respeito da NBR 6023, publicada em 2018. O meu agradecimento a vocês, espero revê-los no próximo vídeo. Até breve, muito obrigado.